Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Bate-Papo com Nonô e Irmãos. Os irmãos, né, no caso, entra aí o Chimiguinho, que tá aqui em cima. Nonô tá no cantinho aqui. Malibu, que é esse aqui, né? Milico, tô até confundindo o nome das crianças. Milico e Mike estão por aí, correndo pela casa, como sempre, que são os dois mais novos, né? Então tem mais energia para queimar. Eu sou a Momói Laura, esse é o Popai. Isso aí. Popai Ítalo. Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo com o Nonô, irmãos. Estamos toda segunda, quarta e sexta, às 20h04. Então, gente, quem puder, compartilha essa live, compartilha com os amigos que não gostam de gato, aquele pessoal que gosta de gato, principalmente que não gostam, porque vão passar a gostar. A gente vai trazer tanta coisa boa que o gato tem poder de nos ajudar, né? Que a pessoa que não gosta de gato vai passar a gostar de todo jeito, né? E lembrando que a gente está no Instagram, que é o Manolo_Manolinho. A gente tá no YouTube, que é Manolo Manolinho o Gato. E a gente também tá no Facebook, que é Manolo o Gato. Manolo Manolinho o Gato. Manolo Manolinho o Gato. Então, gente, segue todas as páginas nossas. Curta, compartilha. Quem tiver ideias também de temas de live, a gente tá passando aqui. A gente vai estar vendo lá e respondendo com muito carinho, né? Quem tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta, às vezes a pessoa tem algum problema em casa com o seu gato. Algum problema de comportamento, não sabe como lidar, como resolver esse problema, deixa a pergunta pra gente, às vezes a gente pode ajudar, a gente passa a experiência, dá algumas dicas e faz esse acompanhamento com a pessoa, pode ser uma troca interessante até para as outras pessoas verem que é possível. Que às vezes a dúvida não é de um, é de outro, né? Às vezes a pessoa tem dúvida e não sabe que ainda tem aquela dúvida, a gente acaba Todo mundo tem gato, os temas são comuns, tanto para coisas que deram certo, quanto para coisas que deram errado, né? Então, essa troca de experiência é muito importante. É bem bacana. Porque os gatos eles têm um comportamento ali dentro de uma normalidade, uma média de comportamento entre eles. É óbvio que cada gato, cada casa, né, tem um universo diferente, cada gato é um universo diferente igual a gente, tem personalidade diferente, mas no geral, eles tendem a se comportar dentro de um padrão. Então, os problemas que acontecem não são problemas que o meu gato é o primeiro gato a fazer determinada coisa. Não, provavelmente o que ele está fazendo é algo que alguém já passou por isso. Então, a gente pode, de repente, ajudar e dar algumas dicas aí, mudar alguns comportamentos dentro de casa, algumas coisas que vai ajudar você a resolver esse problema. Quanto mais número de pessoas, mães e pais de gatos a gente poder estar ajudando, quanto mais gatinhos saindo da rua, né? Pessoas que criam aí esse vínculo, gostam tanto do que estão aprendendo com gatos, que acabam adotando os gatos, acaba ajudando. Quanto mais gatinhos sendo ajudados, melhor, né? Exatamente. E hoje o nosso tema hoje é bem complexo. O nosso tema de hoje é o poder do não. Nós vamos passar aqui para vocês 3 tipos de nãos que é importante a gente estar aprendendo, a gente tá sabendo dar, tá sabendo receber, tá sabendo cobrar, né? Então, o poder do não, nosso tema de hoje. Quem estiver chegando agora, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Que esse tema tá bem interessante. Então vamos lá e começar a falar sobre o poder do não. Isso, lembrando, né, pessoal, que quando a gente traz algum tema aqui, sempre a gente faz alguma relação com os gatos, com a vida. O nosso objetivo principal aqui é sempre trazer algum assunto que melhore o nosso relacionamento com os nossos gatos e que melhore a nossa vida também. Que a gente possa usar isso, né, na construção da melhoria das nossas atitudes, do nosso dia a dia, para que a gente consiga resultados melhores na nossa vida. Todos nós buscamos sempre uma evolução, seja uma evolução espiritual, uma evolução mental, uma evolução profissional, uma evolução patrimonial, evolução do relacionamento com a família, enfim. A gente sempre busca uma melhora. Então a gente, de uma forma lúdica, a gente sempre traz para vocês aqui temas que aparentemente não teriam ligação com gatos ou com a própria natureza, e a gente consegue fazer esse link para vocês e mostrar, porque no grosso, se você pegar todas as nossas lives que a gente vem produzindo, vocês vão ver que o que tem em comum é justamente essa ligação. A gente tenta fazer essa ligação com os gatos, com o comportamento deles, o que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida e
melhorar essa nossa conexão com a natureza, nossa conexão com eles e a conexão com nós mesmos. Então, o tema de hoje reflete também um pouco isso, o poder do não. Sim. Porque a humanidade hoje, a nossa sociedade, por exemplo, ela vive um momento muito complicado diante das coisas que também vem acontecendo, essa nova geração particularmente, também, né, no nosso país, enfim, e também em relação a mundo também, acontecendo coisas de forma global também, que afeta todo mundo. Então, assim, isso traz uma carga de frustração para as pessoas, de inconformismo, e que carrega nas pessoas um problema que afeta o dia a dia. Afeta o dia a dia mental, afeta o dia a dia da saúde, e isso traz uma perda de qualidade de vida. Então a gente já vive numa vida estressada, uma vida de desafios, e a gente, quando vem esse bombardeio de todos os lados, acaba piorando a situação. Então o nosso objetivo aqui é justamente esse, é trazer temas importantes para que vocês possam refletir e ver o que isso pode ser aplicado na sua vida, que com certeza consegue ser aplicado, e você consegue melhorar a sua vida, consegue melhorar o relacionamento com o seu gato. E a gente bate na tecla aqui também sempre disso. Esses seres, esses gatos que a gente tem em casa, que são nossos filhos peludos, né? Eles são seres especiais. Então são seres que vocês vão observar, se vocês acompanharem a gente, seguirem um pouco, refletirem dentro daquilo que a gente vem trazendo para vocês, dos temas que a gente vem trazendo, né? aplicar dentro do seu dia a dia. Tem gente que de repente não vai se beneficiar de nada do que a gente está falando, está no nível maior, está no nível melhor, não tem problema, tá com a vida perfeita, está com a vida 100%, beleza. Então continua curtindo só os nossos conteúdos ali de entretenimento, né? O nosso bom dia, né? A rotina nossa com os gatos, já vai ser uma coisa bacana, já traz no mínimo, a gente está levando para você uma felicidade. Mas aquelas pessoas que precisam de um pouquinho a mais, né? Que de repente quer ouvir uma palavra de apoio, de incentivo, e parar para refletir determinadas coisas, né? Uma autoajuda em si, um autoconhecimento, um autoconhecimento, e parar de repente para perceber, para refletir certas coisas que a princípio parecem óbvias, mas na nossa rotina do dia a dia a gente deixa passar batido, a gente vive a nossa vida no modo automático, e isso é muito ruim. Então quando a gente começa a refletir sobre determinadas coisas e começa a comparar, e a gente usa aqui muito os gatos como esse nosso laboratório. Nossa observação, né, com se eles. A gente consegue, dentro do universo de relacionamento nosso com os nossos gatos, consegue melhorar isso, levar essa relação para um nível mais alto, para um nível de qualidade melhor, e transformando primeiramente a vida deles, dando uma qualidade de vida para eles, que eles sabem refletir isso bem para a gente, eles retornam isso para a gente em energia, em saúde, em felicidade, eles ajudam a gente a se curar dos nossos problemas, e aí a gente refletindo dentro desses temas que a gente vem trazendo para vocês, e vocês conseguindo aplicar isso na vida de vocês vão ver que aos poucos vocês vão tendo resultados, vão melhorando, vão conseguindo uma motivação. Então o nosso objetivo principal é esse aqui. Então por isso que a gente fala, está com algum problema, está com alguma dúvida, está com algum questionamento, pergunta para a gente, bota aqui. Sempre a gente vai, na medida do possível, a gente responde, traz aqui no tema de live também para responder. Quem quiser também uma pergunta inbox, às vezes uma pergunta de cunho pessoal, não quer revelar para todo mundo, pode mandar nas nossas redes sociais, inbox, né? Tem um Instagram que tem um direct que você manda que só a gente vê, a própria página do Facebook também. Né? Exatamente, então fiquem à vontade, as mensagens também, algumas mensagens podem mandar para a gente, acho que no YouTube não, no YouTube acho que fica aberto, as mensagens ficam abertas. Mas pode, a gente troca conhecimento, que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso, esse é o nosso objetivo. E essa questão de saber viver bem, que a gente tem aprendido muito com os nossos gatos, né? Como eles são seres de luz, eles são seres altamente evoluídos, coisas que a gente não consegue explicar, nós seres humanos, né? E a gente tenta muito aprender com eles para a gente poder ter uma vida tranquila, para a gente poder ter uma vida próspera, né? Uma vida saudável, uma vida gostosa de curtir, né? Todo dia a dia, você curtir a natureza, é você sentir o ventinho e agradecer, você ser uma pessoa grata, né? Ser uma pessoa plena. Ser feliz com qualquer coisa. Exatamente. Isso é que está faltando na nossa vida, né? Isso, as pessoas... Reconhecer
que tudo é belo, qualquer coisa é belo. Isso, as pessoas querem só alcançar o ápice, mas não tem um mínimo de gratidão com o que já tem, com a conquista que já foi feita, e aí acabam virando seres frustrados, e aí vai gerando aquela crise de ansiedade, então, porque está sempre se cobrando o tempo todo, né? E se tem um ser que sabe viver bem e sabe viver em plenitude, são os gatos. Gente, a gente aprende muito com eles. E aí é com esse convívio que a gente quer passar para vocês um pouquinho de conhecimento, fazer com que vocês parem um pouquinho para pensar, para refletir na vida de vocês, o que vocês podem estar melhorando no dia a dia, né? Para se tornar seres também plenos como os gatos. Isso. Por isso que o nosso tema de hoje, para poder estar ajudando ainda mais, é o poder do não. Poder do não, isso aí. E aí, o que vocês acham dos gatos? A gente sempre começa comparando com os gatos para mostrar que tem essa relação direta com eles. Sim. A gente faz esse link. Então a gente começa fazendo o link com eles, fala o aspecto da nossa vida e depois a gente sempre encerra com o aprendizado que a gente tem aplicando isso na vida com eles, né? Então, com relação aos gatos, eles dizem não pra gente? Será que eles dizem não? Sim. Se você for reparar na nossa relação com eles dizem muitos nãos pra gente. O tempo todo. Não são igual cachorro, a gente chama, ele vem, assovia, ele vem. Não é assim, você manda sentada e tá, que a gente falou, a gente também aqui não entra nesse método de adestramento, né? Mas a gente quer um treinamento, um relacionamento com o seu gato. É uma troca, é um relacionamento de seres vivos. Então, a gente preza muito por isso, por essa qualidade, eles merecem isso. E a gente também merece esse tipo de relacionamento. Um relacionamento na base do medo, né? Da escravidão não é bom para nenhuma das partes. Então, eles dizem não para a gente o tempo todo, eles vêm no momento deles, no momento que eles estão bem, no momento que eles estão felizes. Então, isso aí por si só a gente já começa a refletir que na natureza o não é importante. Sim. Porque você já começa a observar com eles. Eles dizem não pra gente. E a natureza? Vamos para um aspecto um pouco maior. A natureza, ela diz mais sim pra gente ou não? Será que a gente ganha as coisas de graça da natureza? Não sei, não necessariamente. Apesar de ter as coisas às vezes à disposição, até para você pegar uma fruta numa árvore que está ali pronta para você comer, você tem que ir lá buscar, você tem que subir na árvore, você tem que retirar ela, tem que colher. Então, e para você continuar tendo aquela árvore ali à sua disposição, você tem que cuidar dela, exatamente, você tem que plantar. Mas as pessoas podem falar assim, mas no mercado eu consigo de graça, entre aspas, eu consigo ali ter acesso, mas você só tem acesso porque alguém lá atrás passou por todo o processo de plantar, colher, para depois chegar na sua mão. Então a natureza também não dá as coisas de graça. Não, nada de graça. Então, essa visão inicial ela é muito importante, tá? É isso que a gente vem trazer para vocês, a importância do não. Então, esse é o primeiro aspecto de que a gente vê que na natureza as coisas, a importância da gente saber dizer o não. Sim. E aí a gente vem, eu gosto sempre de citar um exemplo, né, que eu ouvi essa história, eu acho muito bacana. Tinha uma história, uma época, de um pai que ele dizia para os filhos que os filhos, quando chegassem numa certa idade, 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim, ele ia revelar para eles o segredo da vida. Então os filhos ali, como criança, ficavam curiosos, né? Poxa, pai, você conta pra gente? Não, meu filho, quando vocês atingirem ali 16 anos, eu vou contar o segredo da vida para vocês, eles vão se surpreender e tal. Então as crianças cresceram com aquela curiosidade, né? De saber qual é o segredo da vida. Quem que não quer saber o segredo da vida, né? Todo mundo, né? E aí, quando os filhos atingiram a idade correta, o pai ia revelando esse segredo para eles. E qual era o segredo? O segredo era que chegava para o filho e, meu filho, a vaca, você sabia que a vaca não dá leite? Aí o filho, como assim a vaca não dá leite? A vaca não dá leite. E aí você que está assistindo a gente pode também pensar, peraí, como que a vaca não dá leite? A vaca não dá leite, pessoal. Para tirar o leite da vaca, é todo um processo. Sim. Ela precisa primeiro estar prenha, ter um filho, para poder se produzir o leite. E aí é todo feito um tratamento para isso. Ela tem a alimentação dela, todo o cuidado com ela, para ela ter também um leite de qualidade. Esse leite tem todo um procedimento para ser retirado. Mesmo você, de repente, na roça, tira de forma manual ali, mas você tem que ter um mínimo ali, uma questão de controle de higiene básica para você não se contaminar, para não contaminar o leite. Né? Que às vezes a pessoa tem um pequeno sítio, né, para consumo próprio, mas também tem, nas grandes indústrias, então nem se fala do nível de qualidade de segurança que tem que se ter. Então, assim, não é de graça. Então, nada na nossa vida é de graça. Então, a gente já começa a prestar atenção nessas coisas. Então, existem coisas de graça, mas que
que buscam algo por trás. Tão acessíveis, né? Estão acessíveis para ajudar, mas exige uma troca, tem sempre uma troca entre a gente. Então isso é que é importante, a gente saber na vida. Isso não é demérito, isso não é malandragem, não é nada. A vida do ser humano é assim, a gente vive em sociedade, a gente vive uma troca. Então a gente vive ajudando as outras pessoas, porque a gente recebe também quando a gente ajuda as pessoas. Essa motivação. Então, então por mais que você. Então às vezes você faz um trabalho social, você faz algo de graça, você está recebendo sim, você está recebendo aquela gratidão daquela pessoa, você está recebendo aquele prazer, aquela satisfação de estar podendo ajudar alguém. Vendo um sorriso no rosto. Exatamente, isso traz um sentimento de importância para a gente, de recuperação, de rejuvenescimento, muito bom, muito forte. E isso nos dá mais vida, mais força para conseguir continuar fazendo aquilo que a gente faz, para poder continuar ajudando as pessoas. Sim. Então, quando a gente começa a ter um pouco dessa visão, dessa consciência, a gente começa a entender as coisas como acontecem ao redor da gente. Então, o não tem a ver com isso, porque a gente tem que parar de ter frustração com o não. O não, ele é algo natural. Por isso que a gente começou essa história aqui. O gato não faz isso, a natureza não faz isso com a gente. Bem, então se acontece isso, na nossa vida também o não, ele vai ser uma coisa normal, vai ser uma coisa natural. Tem que ser vista como uma coisa natural. Tem que ser vista como uma coisa natural. Mas aí, você sabe dizer não no seu dia a dia? Para diversas ocasiões, né? Você sabe dizer não? Você tem a consciência que ao dizer não, você está cuidando de si, dependendo da situação, né? Porque dizer um não também é você ter um pouco de amor próprio, né, Hidro? É você saber que aquele não está sendo dito ali porque tem algum benefício naquele momento, ou porque aquela pessoa precisa ouvir não naquele momento, que você precisa se privar de alguma forma. Mas você, será que está sabendo dizer não no dia a dia? Assim como os gatos sabem, eles não pensam duas vezes ao dizer não pra gente. Se eles não estão afim, eles dizem não e pronto, acabou. Se pergunte com que frequência você está dizendo não na sua vida. E não é o não por simplesmente pelo não. Sim. É um não com fundamento, é um não porque tem uma explicação depois. Não é o não porque não, não é o não porque eu quero que seja não. É o não porque eu não posso. Tá, mas não pode por quê? Isso. Até então, dizer não para um filho, né? Você saber dizer não para um filho seu, você tem que saber dizer não. Ah, mãe, eu quero sair a noite toda, curtir a noite toda. Você vai dizer não. Mas por que você vai dizer não? Porque você entende que se ele não tem idade para ficar a noite toda na rua, e ele precisa ficar em casa, porque se for para a rua ele pode sofrer diversos problemas depois, pode estar aí tendo acesso a determinadas coisas que ele não teria se ficasse em casa. Mas você está sabendo aplicar esse não? Você sabe dizer não? Em que momento deve dizer esse não também? A gente não está dizendo não aqui, aquele não trivial, aquele não usual. Porque é óbvio, se o filho, um parente ou alguém vai te pedir uma coisa que é absurda, que é até ilegal, ou que é imoral, ou algo do tipo, é óbvio que você vai dizer não. A gente não está discutindo esse tipo de não. A gente está discutindo aquele tipo de não que poderia ser sim. Que dói até em dizer. Que dói até em dizer, exatamente. É essa sensação que a gente quer preparar vocês, que a gente tem que alertar. Que a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes as pessoas ficam no modo automático e não pensam nisso. Sim. Porque ficam dizendo sim o tempo todo, e aí quais são as consequências disso? Tem uma consequência. Você pode dar até exemplo, por exemplo, na família, né? Muitas das pessoas têm sempre aquela pessoa que está sempre se endividando e acha que todo mundo tem que ajudar ela, né? Aquela pessoa que ela não tem um mínimo de controle financeiro, mas acho que as pessoas têm a obrigação de estar ajudando. Mas tá quem não tem. Mas fulano é rico, fulano tem condições. Mas não quer saber o porquê, de que forma aquela pessoa chegou lá naquela situação, naquela condição financeira. O sacrifício que ela faz para quantos nãos ela teve que dizer, né? Quantos nãos nãos para si mesma, né? Quantas vezes deixou de ir para a rua, comer no restaurante para segurar o dinheiro, para alcançar, para comprar um bem, né? E aí essa pessoa acha que geralmente, a maioria das pessoas sempre tem alguém folgado dentro da família, geralmente sempre tem. E aí a pessoa fica, absurdo, ninguém vai ajudar, tal. Aí você, digamos que você é um parente próximo, você sabe da condição daquela pessoa, sabe que você não tem nem mal tem para você, ou o pouco que você conquistou é para algo, né, de emergencial, ou uma conquista que você quer ter, aí você vai lá e diz não para aquela pessoa. Aí você depois fica se martirizando, meu Deus, por que eu disse não? Poxa, meu irmão, poxa, coitado. Mas você ao dizer não para ele, está fazendo bem para você. Exatamente.
Porque se você disser sim para ele, você vai estar ajudando, vai estar tirando algo que você conquistou para dar a uma pessoa que não tem um mínimo de controle financeiro. Né? Porque às vezes o que a pessoa está precisando, às vezes ela acha que o mais imediato é o dinheiro. Sim. Cara, estou endividado, estou com problema, tenho que botar comida dentro de casa, tenho filho doente, é o caminho não sei mais o quê. curto, né? Preciso de dinheiro. Mas às vezes o que ela está precisando é de um outro tipo de ajuda. É de um não, para ela poder... É de um não, né? E o não voltado para algo que ela realmente está precisando. Sim. E nesse exemplo, por exemplo, que a Laura deu, a questão que a pessoa tem um descontrole financeiro. Se você der dinheiro para essa pessoa, ela não necessariamente vai resolver o problema dela. Nunca vai aprender. Você só está dando um paliativo e você está se sujeitando a se aborrecer com ela. E se você der um dinheiro que vai fazer falta para você, piorou. Vai afundar junto. Então, às vezes, você tem que procurar saber. E é isso que as pessoas têm que saber receber ou não. Sim. Porque às vezes quem está dando não, porque está vendo certas coisas que às vezes você mesmo não está vendo. Então é importante você ter esse senso de autocrítica e humildade para reconhecer, poxa, eu estou tomando não, por quê? Eu estou nessa situação por quê? Uma situação também, que eu não tive, é uma outra situação, eu não tive né? controle ou realmente eu estou dando causa. Sim. Então, para você pedir ajuda, você tem que mostrar que você também está mudando, que você está se esforçando para mudar. Ou que você está pedindo uma ajuda que é uma ajuda mais completa. Sim. Não é só um dinheiro para poder botar uma comida dentro de casa, é um dinheiro para pagar uma conta que você está atrasado, porque está desempregado. Porque aqui eu dei, no caso, o exemplo de você dizer não para o ente querido, mas você também pode ser esse ente querido que não tem o controle, que não tem o controle financeiro e acha que todo Deus e o mundo tem que te ajudar porque você é um coitado, porque você precisa, mas você não quer ao menos se exigir, né, se cobrar em querer buscar um emprego melhor, em querer estudar, em querer aprender com aquelas pessoas que têm condições, né, de que cresceram porque tiveram aí essa questão de se dedicar ao estudo, ou porque foi em busca de algo melhor, por isso que cresceram. Aí você fica se questionando, falando ninguém me ajuda, mas e você, o que você está fazendo para se ajudar? Né? Então não é só saber dizer um não, você também tem que saber ouvir um não. Sim. Porque muitas vezes a gente quer muito ouvir um sim, aí ouve um não e aquilo acaba com você, você se frustra, você começa a chorar, você quer matar Deus e o mundo, começa a se culpar, mas às vezes aquele não foi a melhor coisa que te aconteceu naquele momento. Vai te levar para um caminho melhor, um caminho de crescimento, com consistência, que é isso que a gente quer. Né? Eu vou até aproveitar aqui, surgiu uma pergunta aqui, dar uma boa noite para o pessoal que está chegando aqui, e não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Desculpa se eu pronunciar errado, acho que é o Vispen Damon. É ela. Isso. Que falou que, acho que deve ser o nome do gatinho, né? Vispen. Que botou assim, ó, quando o Vispen pede mais comida, eu digo não, mas é um não que me dói, mas é melhor para ela, até uma gatinha. E é exatamente isso. Esse aqui é um tipo de não do que a gente está falando aqui. Saber dar. É saber dar não, está pedindo mais comida. Então tem que saber, você que é o tutor, você que é o pai, você que é a mãe, você sabe o que é melhor. Sim. E nem sempre o seu filho sabe o que é melhor naquele momento. Ele quer comer. Assim como a gente também às vezes quer comer. E sabe que não pode comer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, a quantidade que a gente quer, né? Os tipos de coisa que a gente quer, principalmente. Então é importante você saber dizer não. Então ela sabe, não posso botar mais. Não dói dizer mais. Que ele dói, realmente dói. Mas é uma dor que é por isso que a gente tem que ter essa reflexão. Essa pergunta aqui foi excelente justamente para comprovar isso que a gente está dizendo. Quando a gente começa a discutir esse tipo de assunto e a prestar atenção nele, não é mais para doer em você, porque você sabe que você está dizendo para um bem. Então você fica com aquela consciência tranquila, porque pode parecer uma coisinha simples, mas às vezes no longo prazo você fica, fica se martirizando. Não, mas você está fazendo um bem, então se você está fazendo um bem, você está educando. E educar é dizer mais não do que sim. Isso é porque verdade. Sim, quem não tem responsabilidade diz sim para tudo, deixa fazer o que quiser, porque não aguenta as consequências depois. Agora você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que convive junto, você lida com as consequências do sim. Então você tem que saber a importância e o momento certo de dizer não para evitar essas consequências ruins. As consequências boas são excelentes para todo mundo. Sim. Mas geralmente as pessoas da rua só têm contato com as consequências boas. As consequências ruins, elas não estão lá, elas vão embora. Ela aprende em casa. Né? Os amigos para o momento do churrasco, da festa, né? Das saídas, dos bares, você tem um monte. Agora, nos momentos de dificuldade, no momento de superação, e principalmente nos momentos de aprendizagem, aquele amigo para te dizer algo que você não quer ouvir,
Você tem um amigo para te falar algo que você quer ouvir, que você é gente boa, que você é bacana, vamos sair, vamos se divertir, chuta o balde, não sei o quê, é fácil você encontrar. Agora aquele amigo que fala, pô, cara, você vacilou. Isso aí que você fez, pô, não foi legal, foi errado, cara. Para pra pensar. Ser transparente, segura né? tua onda. Ser realmente Exatamente. amigo. Ser amigo verdadeiro é aquele cara que vai falar a verdade para você, não vai falar o que você quer ouvir. Então isso é fundamental a gente refletir. Então essa pergunta foi interessante. E pegando o exemplo dela, né, a gente Isso. que é mãe dos nossos filhos maravilhosos, nossos filhos peludos, quem aí não ficou com dor no coração na hora de ver o seu bichinho tomando vacina? Gente, aquilo acaba com a gente. A gente poderia simplesmente não levar, porque sabe que aquilo vai trazer uma dor, vamos dizer assim, momentânea, mas sabe que é um bem para ele, porque questão de saúde, né? Mas aquilo corta o nosso coração ver eles tomando vacina. Eu passei muito agora com o Mike, no Vic. Ele é acelerado ele também. É muito acelerado, os outros são mais tranquilos, mas ele poder tirar o sangue, poder fazer exame de fio e febre nele, assim que a gente adotou, nossa, mas ele parecia que estava espancando, começou a gritar, e aquilo dói o coração, mas eu tive que dizer um não pra ele. E é um exame complicado para tirar sangue assim quando eles estão novinhos, que a gente recebe. E quando eles aparecem pra gente, geralmente eles vêm da rua, vêm abandonados, então estão magrinhos, estão desnutridos e principalmente estão desidratados. Então até para tirar o sangue tá é ruim, fininha, tá muito ruim. Aconteceu isso com o Milico, né? Com o Mike até a gente conseguiu tirar, foi difícil, até mais pela agitação dele, mas a gente tirou. Mas quando a gente resgatou o Milico, que foi antes dele, o Milico estava tão magrinho, tão desnutrido, que a gente não conseguiu tirar. A gente levou no veterinário para fazer o exame. Ela puxava, não saía Ela nada, puxava, né? ela chegou, e ele era quietinho, né? Ele não deu trabalho para tirar, não foi nem nesse aspecto que foi ruim. Mas quando ela ia tirar, colher o sangue, não vinha sangue suficiente para fazer o exame. Então a gente teve que esperar, mas eu acho que foi uns 3 ou 4 dias, a gente levou ele para casa. Dar uma engorda. Dar uma engorda da criança, hidratar ele se alimentou, ele continuou no isolamento total, sem contato com ninguém, porque a gente não tinha feito exame. Aí quando a gente retornou no veterinário, ela conseguiu colher o material e fez o exame dele. Mas naquele momento foi difícil pra gente, mas a gente teve que dizer não. Esse não que eu acabei de falar aqui agora, a gente já tinha falado na live anterior, como fazer essa adaptação de um novo membro. Foi o nosso tema da live anterior de sexta-feira. É o não também. Você receber um gato que você está acolhendo, que ele está ali desnutrido, que ele está precisando de abrigo, e você colocar ele isolado dos seus outros, é um não que você está dando para ele de convivência. Você está ajudando, exatamente, mas você está. Porque você sabe a importância de fazer aquilo como proteção para todo mundo. Assim como os nossos também. Se a gente fosse pedir a opinião aqui deles, se recebe mais ou menos, eu acho que se eles falassem com a gente claramente, eles iam dizer, não quero mais ninguém aqui não, para ficar perturbando, enchendo o saco, não quero ninguém não adota mais ninguém não, pelo amor de Deus. Já tem muito já. Então, mas acontece, eles escolhem a gente. Então, a gente tem que saber dizer os nãos da vida, né? A gente tem até a Paloma aqui que diz, cadê as crianças? Paloma, os meninos, né? Botou aqui os meninos. Eles estão aqui, o Chimiguinho está aqui em cima, tá? O Manolo está aqui do lado, mas o Manolo hoje ele não quis ficar aqui atrás do computador. Ele sempre fica aqui atrás do computador, mas hoje ele não está. Geralmente eu deixo o computador aqui porque ele gosta de encostar no computador, no calor do computador. Mas hoje ele está meio rebelde. Mas hoje eles estão nos dizendo não. Exatamente, eles não estão nos dizendo não. Porque a gente colocou eles para dentro um pouco antes, a gente teve que sair um pouquinho antes para resolver um problema aqui pessoal. E a gente acabou, a gente bota eles para dentro assim bem pertinho da live, né? Estavam tudo no quintal. Eles ficam no quintal, a gente traz um pouquinho antes de começar a live, a gente bota todo mundo para dentro, justamente para eles aparecerem, que eles ficam rodando aqui na escada e tal. E aparece, fica uma coisa bacana pra gente também. Eles pegam, o Chimiguinho e Manu sempre estão aqui. Sempre estão aqui, o Milico e o Marco são mais difíceis. São os adolescentes. São os adolescentes da casa. Aí estão ligados nos 200. Mas hoje, particularmente, a gente teve que dar uma saidinha antes. Então a gente já chegou em cima. Então quando a gente saiu, a gente teve que deixar todos eles trancados. Então, como eles já ficaram menos tempo no quintal, então, e quando a gente chega, eles têm um hábito, a gente abre a porta, eles saem. Eles sabem que a gente está chegando em casa, então está liberado ficar no quintal. Só que como já estava perto do horário de começar essa live, a gente não deixou ninguém sair, a gente entrou e barreirou, demos um não para ele. Isso. Não, nós demos um não para ele e a gente vai usar isso também agora como exemplo, pode estar usando, de saber receber um não, porque eu poderia muito bem estar com ele aqui, e forçando, forçar, e pra gente não
gosta disso, eu acho que tudo tem que ser natural, tudo tem que ser transparente. Hoje ele não tá afim de ficar aparecendo, hoje ele fica aparecendo com a bundinha aqui, ele tá coisas de um palmo pra lá da câmera. Mas hoje ele não tá afim de ficar mais próximo. Ele tá aqui, tá pertinho, mas ele não tá aparecendo, não quer aparecer. Então, pelo menos o rabinho ficava aqui fora. Pelo menos o rabinho. Agora nem o rabinho tá conseguindo pegar. Não dá espaço. Mas é importante pra gente também saber ouvir o sinal. Porque ele não tá afim, eu não vou forçar. Imagine eu aqui segurando um gato, forçando, falando com vocês. Que naturalidade eu estaria passando para vocês, né? Que propriedade eu estaria passando para vocês. Não é a imagem que a gente quer passar, de relacionamento. Igual o Chimiguinho, a gente fala sempre do Chimiguinho que está aqui em cima. Ele fica aqui, é o cantinho que ele fica, esperando a live acabar para poder ele descer a escada e sair. Se eu for mexer nele aqui, vocês vão ver que ele sai. Então não adianta querer forçar, pegar ele fica quietinho. Ou botar comida para ele poder ficar ali. A gente não quer forçar uma barra de pegar, de ficar tal, enfim. A gente tem que saber, a nossa vida, esse a gente aprende, né? A espinha dorsal do que a gente está falando aqui. A gente tem que lidar com isso. Quanto mais a gente enfrentar essas coisas da nossa vida, todos os pontos da nossa vida, e encarar isso com naturalidade, é o que a gente sempre fala aqui. A vida é feita de desafios, a vida é feita de nãos, a vida é feita de superações. E isso é o tempo todo, não é só com você. Se a gente for abrir pergunta aqui para falar quem tem problema aí, quem está com alguma coisa que está te incomodando, você vê que cada um vai contar uma história pior do que a outra. E ninguém é menos ou mais merecedor do que os outros. Todos merecem. Então o que cabe a gente é tentar ter o que a gente pode fazer, é ter esse tipo de conversa para ajudar quem precisa, para orientar quem precisa. A Vips até botou aqui de novo, a Vispen. Não sei nem se o nome está certo, depois bota aí se eu estou falando mais ou menos certo ou não, tá? Ela botou na hora da vacina, eu seguro e fecho o olho, não tenho coragem de olhar. A gente não chega a fechar o olho não, mas dá pena assim. Mas é aquela prática que a gente faz, aquela praticando, né? E aí, como que a gente aprende? A gente teve que aprender com ele. A gente já tinha nosso instinto, nós somos seres humanos por todo, agora aqui, poderia forçar, não estou forçando. Então, não tem razão, saber também ouvir o não. E agora a gente tem até uma pergunta bem interessante aqui. Os meus 2 bebês também tirei da rua. Deixa eu ver aqui. Que a gente vai falar. Sempre vejo stories. Obrigada, Paloma. Ele tá magoado. Tá não, porque ele não tá afim mesmo. Ele não tá afim, fica chateada. Assim. A Paloma perguntou, vocês têm alguma faculdade veterinária? Tipo, vocês sabem muito sobre o mundo dos gatinhos. Não tô aparecendo. Faleceu! Então, eu vou te fazer uma pergunta. Alguma mãe faz faculdade antes para ter um filho? Não. Não faz. Ela aprende o quê? No dia a dia, convivendo. Nós somos pais, nós realmente somos pais deles. A gente trata eles como os filhos. Claro, a gente também não somos aqueles loucos de tratar o gato como um ser humano. Não é. A gente respeita. A gente sabe que eles são animais. A gente sabe que eles são animais, eles são a espécie deles. A gente pratica a gatitude deles, que eles precisam praticar. A gente não tira isso deles. Eles são gatos. A gente não quer transformar eles em bebês, bebês congelados. É o que a gente gostaria, né? Quem não gostaria de ter o filho aí pequeno pro resto da vida. É o que eles são pra gente. Eles são crianças que crescem, mas que não crescem muito. Que continuam crianças pequenas, né, o resto da vida deles. Desse jeito. Mas a gente não trata eles como crianças congeladas, vamos dizer assim. Então, assim, o que a gente passa aqui, tudo é nossa vivência. Claro, a gente lê. A gente estuda bastante. A gente estuda bastante. Trazer isso para vocês com responsabilidade. Então a gente tem aqui um compromisso. A partir do momento que a gente cria um canal que cria esse contato de diálogo com vocês, é nossa responsabilidade trazer informações verídicas para vocês, corretas. Com fontes, né? Com fontes, exatamente. Então a gente lê o máximo de livros que a gente pode, a gente está em constante aprendizado, por isso que a gente fez também essa programação de lives, segunda, quartas e sextas, já programado, que é justamente para isso, para a gente poder forçar a gente a buscar mais assuntos, buscar mais coisas para se falar. A gente não quer ser mais um de falar o trivial que todo mundo está falando. Básico do básico. A gente quer trazer informações também, essas informações básicas são importantes, sim, mas a gente quer trazer também a experiência que a gente teve, a experiência de vida que a gente teve e do quão bom eles fizeram para a nossa vida. Então, por isso que a gente teve essa ideia de repartir isso com vocês, tá? E a questão da faculdade da veterinária que você falou, a gente tem nossa formação profissional, que não tem nada a ver com isso, tá?
Mas por isso que a gente não fala aqui de doenças. A gente sempre deixa bem claro aqui, quando você tiver algum problema, você tem que sempre levar no profissional veterinário, que ele é o profissional qualificado para detectar algum problema, principalmente o gato. Até é importante você ter tocado nesse assunto para eu puxar esse gancho aqui um pouco fora, mas é sempre importante a gente dizer, né? Os gatos, diferente de outros bichos, principalmente cachorro, a gente sempre faz a comparação com os cachorros, né? Porque geralmente quem tem gato, não tem cachorro, já teve, ou tem os dois, enfim, são características completamente diferentes, apesar de serem animais domésticos e que fazem um bem danado para a gente, né? Mas os gatos, eles são mais reservados, são mais silenciosos. Dizem mais não. Dizem mais não. Mas assim, então, às vezes quando eles estão com algum problema, por isso que a gente tem essa vontade de trazer para vocês um pouco da nossa experiência e trazer o máximo de conhecimento aos poucos aqui, a gente vem trazendo para vocês, para melhorar esse relacionamento de vocês com os gatos, porque vocês têm que realmente entender, por isso que a gente sempre fala aqui das 3 personalidades principais dos gatos, você saber um pouco das características deles, do comportamento médio, isso que a gente fala sempre do comportamento médio, é óbvio que o seu vai se enquadrar dentro desse comportamento médio e vai ter algumas peculiaridades do seu gato, que ele tem a personalidade dele, não ser o único, né, no universo. Então a importância disso é porque, para você saber tratar ele com respeito. Sim, né? Porque a gente bate muito na tecla aqui que a gente não é a favor do adestramento. Sim. Para gatos não, para cachorro até cai bem, né? Tem o seu valor. Agora para gato, você tem que criar um relacionamento com o seu gato. Tem que criar uma troca, entender ele, como que ele é, como que cada jeitinho dele. Depois a gente passa, quais são as personalidades. Isso. Você já começando pelo primeiro passo, saber quais são as personalidades. Se ele é Zeca Pagodinho, se ele é Gasparzinho, se ele é Tasmania. Isso já é o primeiro passo. Depois vem as outras coisas que a gente já tem que passar aqui, os 3 R's, né? A atitude dele, tudo certinho. Já né? Você já começa a olhar seu gato de uma outra forma. E principalmente também aprender muito com eles. Né? Então, a importância dessa questão do veterinário que a gente falou é porque, como eles são mais silenciosos, às vezes eles estão sentindo alguma coisa e eles não falam, eles não vão reclamar. Cachorro, eles não vão demonstrar dor, às vezes eles vão estar um pouco mais quietinhos, às vezes o olho dele fica um pouco mais caidinho. A orelha. Então, por isso que a gente traz essa importância de você realmente conhecer como é que é seu gato, observar ele. Porque às vezes ele é um animal que passa um pouco despercebido na sua rotina. E isso é ruim, é isso que a gente quer tentar mudar. Porque por mais corrido que seja a sua vida, você tem condição de dedicar um tempo de brincadeira com ele. Precisa de muito, né? Precisa de muito, ele não precisa de muito, mas ele precisa de atenção, ele precisa ter a gatitude dele aflorada, que a gente sempre comenta aqui. Por quê? Para ele ter a vida feliz dele plena e ele ter menos problema, propensão a ter doenças. Então, quando você conhece bem o seu gato, você pratica tudo aquilo que a gente vem falando aqui, recomendando para vocês criarem uma rotina, os 3 R's que a gente fala aqui, aplicar esses 3 R's no relacionamento de vocês. Quando o seu gato, se por um acaso ele vier a desenvolver algum problema de saúde, você vai identificar rápido. Você, pelo olhar dele, você vai saber, ele vai mudar um pouco de comportamento, você vai saber. Então, isso é fundamental, porque gatos, diferente de cachorro, quando apresentam alguma coisa, geralmente quando a gente vê, por isso a importância também de estar sempre levando no veterinário para dar as vacinas, fazer de repente quem pode, né, algum exame preventivo, alguma coisa assim, porque geralmente quando você deixa passar muito, quando você vai realmente perceber que ele não está bem, às vezes é tarde demais, às vezes a doença já se manifestou, já está num grau mais avançado, às vezes acaba tendo que sacrificar o animal. E falando ainda nisso, o que a gente mais quer aqui tá ajudando vocês a ter esse bom relacionamento com os seus gatos, e de quebra você vai aprender tanto com ele, com essa convivência, que você vai também se observar. Você também vai ter o seu autoconhecimento. Maduro, pela segunda vez está passando. Só passou o rabo. Só foi falar que ele não estava aparecendo. Começou o desfile de moda. Você também vai começar a desenvolver o seu autoconhecimento. E quanto mais um ser humano pleno você se tornar, mais você vai estar em conexão com o seu gato, em conexão com a natureza. Isso é uma troca muito incrível. Porque quem não quer ser um ser humano de alta performance? Quem não quer estar evoluído do dia a dia? Quem não quer saber dizer os nãos na hora certa? Quem não quer saber receber um não, né? Para não ficar, ai meu Deus, às vezes a gente acaba sendo até um pouco imaturo ao receber ou não, né? E não entender o porquê daquele não, e só depois ninguém lá gosta, na frente, não é bom para ninguém, que a gente vai entender. É uma coisa a natural, né? óbvio. Mas a importância disso, então voltando até o nosso tema, a Bisper falou uma coisa importante. Que eu demorei muito para entender e respeitar o não do Bisper. Da Bisper. Doía meu coração, ela não queria ficar perto,
E isso é o que mais acontece, né? Eles vêm no momento deles. Sim. Ela usou uma palavra muito bacana, respeitar. Respeitar, é isso aí. Tem que Muitas respeitar. pessoas não sabem respeitar a personalidade do seu gato. Mas se nós temos as nossas, eu e nós somos casados há anos. Eu tenho uma personalidade totalmente diferente da dele. Mas cabe a gente, para ter um bom convívio, que eu saber respeitar dele, ele saber respeitar a minha. Saber dizer não, saber dizer não, saber receber não. Sim. Isso aí. E ela falou, a Vispin, falou a palavra perfeita. Eu aprendi a respeitar ela. Isso é muito bom quando você tem uma troca, uma sintonia com o seu gato. E quando ele vem, não quer dizer que ele não gosta de você, que ele está te rejeitando. Não, é o jeito deles. Eles têm o jeito deles reservado. Isso. Entendeu? Então por isso que eles têm muito hábito. É que a gente não está acostumado. Por isso que a gente vem falando aqui das características para a gente poder ter esse novo aprendizado. Porque os gatos são diferentes dos cachorros. Então, às vezes a gente acha que, por exemplo, eu sempre tive cachorro. O Manolo foi o primeiro gato que eu tive. Então a gente já contou essa história aqui, né? Que eu nem gostava de gato inicialmente, não queria ter. E aí quando chegou o Manolo, a minha cabeça mudou completamente. De cabeça pro ar, eu queria voltar a ter cachorro, a gente acabou adiando esses planos, não sei nem se eu vou voltar a ter cachorro, entendeu? Então, assim, porque eu aprendi a respeitar eles. Nada contra, amo os cachorros, sempre tive cachorro na minha vida. Fui criado com cachorro na infância, tenho um carinho, uma saudade incrível deles, mas... assim, que hoje não se enquadra. Mas é uma experiência, hoje não se enquadra ali no ritmo de vida que a gente tem, onde a gente está, enfim. Mas, assim, eu aprendi a respeitar esse universo felino e me apaixonei por ele. Pela característica deles, aprendi muito com eles, quer dizer... Eu tive uma convivência com os cachorros muito grande também, né, muito longa, até... Se fosse comparar em anos, eu tive mais tempo cachorro do que gato na minha vida hoje, com a idade que eu tenho hoje. Mas assim, sem querer fazer um tipo de comparação, mas acabando fazendo, também tem a ver com o momento do que eu passei, né, particularmente, enfim. Mas o que eu recebi de retorno dos gatos, assim, que eu tive de melhora na minha vida, num momento difícil, foi excepcional. Coisa que com os cachorros eu não tive, até porque os cachorros que eu tive não foram cachorros de dentro de casa. Então talvez até se eles fossem cachorros de ficar dentro de casa, talvez eu tivesse tido uma experiência também diferente. Mas isso era uma das coisas que eu não queria ter gato, por exemplo. Porque eu sempre fui acostumado com o animal fora, no quintal, fora de casa, né? Não estava acostumado com o animal dentro de casa, subir na sua cama. Hoje dormindo com um bicho dentro da cama, agarrado, nunca imaginei passar por isso. Enfim. Mas para a gente não sair muito dessa fala, né, do nosso tema, voltar um pouco. Então o que acontece? A importância do não, as características do não. Então, a gente falando não, a gente pode voltar aí nos temas que a gente estava falando. Por exemplo, no empreendedorismo. Se você conversar com qualquer pessoa que tem um negócio, que é empreendedor de sucesso, ele vai te dizer isso. Se você perguntar, ele aprendeu a dizer não. Se ele era uma pessoa que não tinha o hábito de dizer não, ele desenvolveu essa característica. Ele aprendeu a dizer mais não. Não tem jeito. Para você evoluir, a evolução envolve sacrifício, envolve sofrimento. E o não faz parte disso. Então, quando a gente fala dessa importância do não, é para criar essa casca na gente. É a famosa dor do crescimento. A dor do crescimento, não tem jeito. O adolescente, quando está ali crescendo, fica feioso, né? Começa a ficar com o braço desproporcional, magro demais, o ombro pontudo. Quer dizer, tira foto lá quando vai ver como mais velho, você acha horrível. Mas é a fase do crescimento, faz parte, tem que passar por aquele processo. Então o processo do não ele é importante na nossa vida. E isso vale para a nossa família, vale para tudo, né? Para todos os relacionamentos. Enfim, na saúde também, se a gente for falar aqui na parte da saúde, aí envolve um pouco daquele tripé do não que a Laura falou, né? Tem o não que você dá, o não que você recebe e o não que você tem que dizer para si próprio. Esse é o terceiro não, que né? É o terceiro não, que é o mais difícil, às vezes, de praticar. Porque hoje, você fala, um dos males da humanidade hoje é sobrepeso, a gente se alimenta muito mal, muito produto industrializado, problema de saúde, a gente quer melhorar. E às vezes a gente não consegue dizer um não para si próprio, para o cérebro. Gente, eu particularmente, eu acho que esse não é o mais difícil de aplicar no dia a dia. Dizer não para alguém que você gosta muito é difícil, mas você vai dizendo não ali, aí a situação, você, não podia ter dito, mas depois você vê que tinha que falar. Ouvir não é horrível. Nossa, ouvir não, meu pai do céu, ninguém gosta de ouvir não, isso é fato. Mas eu acho que esse terceiro não para mim é o pior, é você se
dizer um não. Quantas vezes você teve que, você olhou aquela calça perfeita, tava divina, você olha assim, caramba, meu número, é aquela calça dos sonhos, e você teve que dizer não. Gente, isso dá uma dor no coração terrível, você dizer não para si mesmo, mas a gente sabe que é necessário. Pessoas com compulsão alimentar, pessoas que gostam muito de doce, acabam comendo essas farinhas refinadas demais, biscoitos recheados, parará, parará. Me diz a dor que é parar de consumir isso. Às vezes chegam pessoas que já estão aí naquela a saúde bem crítica, né? Bem crítica, e ainda assim ela não consegue dizer não para si. Pessoas com vícios, elas não conseguem dizer não para si. Eu acho que a dor do não, quando você diz o não para si mesmo, você tem que estar numa força de vontade muito grande. Vamos dizer hoje o mal do século, pessoas com transtorno de ansiedade. Você ter a coragem, você ter a disposição de virar para si mesmo, eu não tenho isso, eu não quero ter isso na minha vida, isso não me pertence, a partir de hoje eu não vou sentir mais isso. Eu vou ocupar minha cabeça com outras coisas, eu vou ler um livro, eu vou passear no parque com meu gato, eu vou carinhar mais meu gato. Isso é difícil. Você ter o controle de si próprio é muito difícil. Você dizer não para si mesmo é muito difícil. Quantas pessoas tiveram que dizer não para um emprego maravilhoso, mas sabendo que aquilo não podia acontecer naquele momento, que você tinha uma outra prioridade, não podia sair de perto dos seus pais, ou não podia se afastar do seu filho. Me diz, dizer um não para si, uma oportunidade dessa, dizer um não para si mesmo. Mas aí lá na frente, né, Deus foi lá... Isso traz crescimento, isso traz evolução. Traz crescimento. Você dizer não para si mesmo traz muito crescimento. Quantas vezes eu vou... Até um exemplo um pouco chulo, mas como eu gosto de cuidar muito da minha saúde, na pandemia eu fiquei trabalhando de casa. E aí eu trabalhei 10 vezes mais do que era pessoalmente. Eu sou gerente comercial. Só que eu não parei. As academias todas fecharam. E aí eu deixei de gastar com outras coisas, segurei um dinheirinho e paguei uma profissional para me dar aula online. E era difícil para mim largar tudo naquele momento, correr, ligar a câmera e fazer uma aula online, né? Mas eu tive que fazer aquilo. Foi muito difícil. Se eu dissesse um não para mim, talvez naquele momento, né? Não, você não vai cuidar, você não vai cuidar de você agora, eu estaria numa frustração muito grande, porque eu não cuidei de mim naquele momento, e depois eu estaria muito mais acima do peso, e seria muito mais difícil dar continuidade quando a pandemia acabasse. Então eu tive que dizer um não para minha procrastinação, eu tive que dizer um não para minha preguiça naquele momento. Eu tive que dizer um não para minhas objeções. Nossa, eu estou muito cansada. Eu estou trabalhando 10 vezes mais, eu ainda vou fazer atividade física. Mas eu tive que dizer um não para mim naquele momento. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque nós ficamos 4 meses de pandemia, aqui tudo fechado. Eu tive que trabalhar 10 vezes mais, mas eu me superei. Depois que eu peguei aquele resultado, eu falei, caramba, deu trabalho, mas eu tive orgulho de mim mesmo, recebi aí elogios lá de cima da diretora, não, você conseguiu, mas só eu sei que eu passei, e só eu sei quantos nãos eu tive que dizer pra mim. Você tá em casa, me diz, não dá vontade de dormir depois do almoço? Quem não tem vontade de dormir depois do almoço? Aquela comidinha gostosa que você preparou, que não é comida de rua, né? E eu tive que dizer não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que bater minha meta, porque eu tenho que dar continuidade disso aqui é minha vida, isso aqui é meu trabalho. Se eu largar isso aqui, eu vou fazer o que na minha vida? Eu vou ficar dormindo, 2 horas que eu fico dormindo, são 2 horas que eu deixo de perder. E eu tive que dizer não pra mim, eu tive que dizer não pra minha preguiça. Então você tá sabendo também se dizer não? Você que tá aí hoje com crise de ansiedade, você já parou para dizer não para isso, para si mesmo? Se olha no espelho, tira um tempinho, você que tem sua fé, tem sua religião, pede a Deus para te ajudar. Diga não para si mesmo, eu não tenho isso, eu me perdoo, eu não quero isso para mim, isso não faz parte de mim. Você que está aí procrastinando, está doido para fazer tal curso, pererê, parará, sabe que aquele curso vai te ajudar no emprego, aquilo talvez possa te ajudar até ser promovido, mas está aí, está dando prioridade para outras coisas, está gastando com coisas supérfluas, podendo estar investindo em você mesmo. E está procrastinando. Diga não para o supérfluo. Diga não para aquele barzinho do final de semana. Vai ser momentâneo.
Porque o bem que você vai conquistar dizendo um não para você vai conquistar aquele curso de sucesso, você vai ser promovido, depois vai conseguir ir até mais vezes no barzinho que você iria antes. Então, gente, aprenda a dizer não para si mesmo. Primeiro você tem que aprender a dizer não para o outro, né? Muitas vezes um não dói. Até para os nossos filhos peludos, é difícil dizer não para eles, né? Aprenda a receber o não, porque, digamos, você está ali contando com a pessoa, minha amiga maravilhosa, você já faz todos os planos contando com ela, chega lá e diz um não. E você não gosta, aquilo te faz um mal danado, mas você aprendeu para ela, essa pessoa que eu estava achando que eu podia contar com ela, eu não posso. Então foi bom ela te dizer um não naquele momento, que você já aprendeu, porque você estaria aí eternamente na ilusão, achando que aquela pessoa era sua amiga da mesma forma que era sua amiga, né? Então saber receber um não também é importante, e o mais importante de tudo é você saber se dar um não, é você se conhecer de tal forma que você sabe se dizer um não. Eu não vou comer isso aqui agora porque eu sei que isso aqui vai me fazer mal. Eu não vou comer tal coisa, refrigerante, o médico já falou que eu não posso tomar, e por que eu continuo tomando? Como que eu posso deixar uma garrafa com líquido preto, que a gente mal sabe o que tem dentro, ser mais forte do que eu? Sim. Como que eu posso deixar aquilo tomar conta de mim, tomar conta da minha saúde? O cigarro, que são coisas tão graves quanto, porque são vícios. Então aprenda a se dizer um não. Aprenda a se amar de tal forma que quando aquilo chegar para você, você vai ver aquilo de forma tão ruim. Existe até o Tony Robbins, né? Eu leio muito sobre ele fala bastante. Quando você vincula aquilo com algo muito ruim, você nem consegue fazer mais. Teve exemplo de pessoas com vícios de bebida que vinculou aquilo a algo tão ruim que ela não consegue praticar mais. Então as coisas que te fazem mal, que você sabe que te fazem mal, você não consegue desapegar, vincula aquilo com algo muito ruim. Mas muito, meu Deus, se eu for fazer isso aqui, sei lá, agora não está me vindo um bom exemplo para dar, mas eu tenho certeza que você vai buscar na sua memória e vai ter um bom exemplo, algo bem de ruim. Então associa aquilo com algo ruim, com um pesadelo, sei lá, coisas do tipo, e você não vai conseguir se libertar. Então, gente, aprenda a dizer não. Nonô tá chegando aqui, já está apressando a gente, porque ele quer. Mamãe pegar um cadinho, mamãe pegar um cadinho. Meu filho, dá um oi pro pessoal, meu filho. A cara dele. Tem alguma pergunta aí? Tem. A gente vai só concluir, pessoal, fechar esse raciocínio do tema da live. E aí eu vou responder a pergunta da Paloma aqui, que ela fez uma pergunta aqui bacana também. A gente entra na resposta da pergunta dela, tá, Paloma? Só segura um pouquinho aí. Então, só concluindo isso, então o que a gente faz? Quais são as consequências, então, de você não praticar isso que a gente está falando, dessa importância do não, do poder do não que a gente falou aqui, esse tripé de você observar o não na sua vida, a importância do não na sua vida, e você saber dizer não, saber aceitar o não e poder dizer não para você também, em determinadas situações, às vezes até situações como a Laura falou aqui, de coisas que você às vezes já tem um vício, ou de coisas que você gosta e você tem que se privar. Então a importância de você ter esse tipo de relacionamento com o não, ele vai te trazer uma grandiosidade de espírito e vai melhorar a sua condição. Tá? E por que é importante isso? E se você não fizer isso, qual é a consequência que você tem? Bem, aí é uma das consequências que tem na maior parte da nossa vida. Muitos dos problemas que a gente tem, que a gente não consegue às vezes superar, melhorar a nossa qualidade de vida, ir para um emprego melhor, achar um relacionamento bacana, ou resolver um relacionamento que a gente já tem, de repente um casamento que não está legal e você não sabe mais o que fazer, talvez a simples observação do não e se comportar de maneira diferente com relação ao não pode ajudar você a resolver esse problema. Então a consequência de você não prestar atenção no não e não se comportar diante dele dessa maneira, de raciocinar sobre ele, o que você está se comportando dele na sua vida, utilizando ele na sua vida, ele pode resolver esses problemas, muitos problemas para você, tá? Então, por isso que a gente sempre traz esses temas aqui para trazer essa reflexão. Então, pense sobre isso. E aí, fazendo por último aqui o paralelo com os gatos. Por que a gente sempre faz o paralelo com os gatos? E aí, essa dica já vai também para a Paloma, com a pergunta que tem a ver com a pergunta que ela falou. A importância do gato é o quê? Como a gente sempre tem que dizer um não para ele também, porque ele quer subir aonde não deve, na pia. A gente falou um pouco disso na live anterior também. Ele quer arranhar o que não quer, às vezes ele faz cocô, xixi fora do lugar, ele está chamando a atenção, enfim, você tem que dar um não sobe aí, não faz isso, não sei o quê.
Mas qual a importância disso? Ao você dizer um não para ele, você tem que estar sempre associado a um sim, a uma consequência positiva, a você, poxa, não arranha aqui, mas eu vou botar um arranhador para você fazer a importância de você conhecer a característica dele, porque todo gato que você vai ter em casa, ele vai gostar de arranhar, porque ele tem que tirar as unhas que estão trocando ali, que estão ruins, quebradas, ele tem que fazer o procedimento de alongamento das costas dele, das patas dele, é algo natural à personalidade dele, então ele vai fazer. Então ou você bota um arranhador para ele, ou ele vai encontrar alguma coisa na sua casa que ele vai se pendurar, vai arranhar e vai estragar. Então não adianta você dizer não faça, que ele vai fazer. Porque aquilo está no instinto. Está no instinto dele, por isso a importância da gente conhecer quem a gente tem dentro da nossa casa. E aí que vem a sacada que a gente sempre está trazendo aqui para vocês. Quando você começa a se comportar isso com seus gatos, você se comporta isso na sua vida. Você começa a procurar, pô, será que eu conheço o companheiro que eu tenho em casa? Será que eu conheço verdadeiramente meu filho que tem em casa? Os meus parentes, eu conheço eles certinho, o comportamento dele, a personalidade deles, o jeito deles. Será que eu conheço? Será que eu entendo? Será que eu respeito? Será que eu consigo dizer não diante de alguma coisa que eles façam que não é bom para mim ou que eu não goste? Então você vê que é essa consequência que a gente quer trazer para vocês, essa responsabilidade. Tudo que a gente traz aqui, você consegue refletir sobre o tema, consegue aplicar isso no seu relacionamento com o gato, você melhora isso, exercita isso nesse relacionamento com o seu gato, e você vê que quando você começa a aprender mais sobre isso, sobre esse tema, você aplica isso na sua vida, no seu dia a dia. Melhora a si mesmo. Melhora, né, a sua sua vida, melhora a si mesmo, aí você vai ver que a sua vida começa a se encaixar. Pô, mas eu trabalho bastante, eu me esforço, aberto, eu me sacrifico, e pô, parece que tem alguma coisa, e o pessoal começa já a entrar na neurose, pô, parece que tem alguma coisa em cima, um olho gordo. Não é ninguém, cara. É você. Sim. É você com você mesmo e com a sua fé, com a sua espiritualidade. E seus gatos estão aqui para fazer essa conexão e ajudar vocês nisso. Então, quanto mais vocês praticarem tudo isso que a gente vem falando aqui para vocês, entenderem cada tema desse, refletir, pô, o que eu faço com relação a isso? No caso de hoje, estamos falando sobre o não. O que eu estou me comportando com o não? Eu aplico bem? Pô, você, o que eu te falou no começo. Você aplica bem, se diante desse tema está legal para você, pô, parabéns, sim, excelente. Mas alguém vai estar precisando dessa informação. Alguém vai estar precisando desse toque, refletir sobre isso, falar, caramba, no meu dia a dia eu tenho dificuldade com relação a isso, eu tenho que melhorar. O Milico acabou de passar aí, o pessoal estava lá em cima também, a outra já está dando para sair, entendeu? Então, resumindo para vocês, a importância é essa, tá, pessoal? Tem uma conexão, sempre essa conexão felina que a gente fala aqui, tenha conexão com o seu gato, tenha conexão com a natureza, observe mais o que a natureza tem a oferecer para a gente. Não vamos perder essa conexão que a gente tem perdido, essa energia que a gente recebe da natureza, que está aí à disposição da gente, que nos fortalece, que nos energiza, tá? Então vamos aprender sempre a refletir sobre determinados temas e aplicar isso no dia a dia, que você vai ver que você vai melhorar o teu relacionamento. E se tornar seres humanos plenos, assim Exatamente. Como os gatos são, né? São plenos, são felizes e são seres divinos, eles não são seres divinos à toa. Né? Eles não têm o poder da cura, de ajudar a gente à toa. Da energia positiva. Não é assim, porque eles são seres evoluídos e conquistaram esse espaço deles. Então a gente tem que aprender com eles, a gente tem que estar sempre sentado na mesa, não ser o cara mais esperto da mesa, né? Já diziam os grandes empreendedores aí, já dizem os grandes empreendedores, não seja o cara mais esperto da mesa. Então, o relacionamento com seus gatos, aprenda sempre com eles, a gente está sempre aprendendo, né? com eles. E respeite. Exatamente. E aí, agora voltando um pouco para a pergunta da Paloma, tá? O que acontece, Paloma? Vou dar um resumo aqui para você rápido, tá? Até para a nossa live não se estender muito, ficar cansativo. Eu peço que, se você tiver um tempinho também, você pode assistir a nossa live anterior, como a gente falou da receptividade do novo membro. Então a gente falou muito sobre isso, tá? Sobre a adoção do novo membro. Então é a live anterior, tá? Vai lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, tem aqui também. Procura lá, adaptação de um novo membro, vai ter muita informação bacana lá. É uma live também longa, né, de 1 hora, então eu vou dar algumas dicas aqui básicas para você, direta, e também se você quiser também um contato mais direto, você pode mandar mensagem para a gente no direct, tá? Manda inbox, a gente vai estar respondendo, você pode contar mais algum detalhe, alguma dúvida que você tem, alguma dificuldade, alguma superação, a gente pode estar te dando alguma dica mais específica, tá bom? Então assim, para responder diretamente aqui a sua pergunta, né? Como que você se prepara para ter mais um gato. Então, assim, basicamente, o que você tem que se preocupar? Primeiro, o seu espaço em casa, tá? Se o seu espaço comporta mais um gato, eu não lembro se você colocou aqui quantos gatos você tem. Então, se você está tendo mais um, se observar, bem, o espaço vai ser confortável para eles,
tá? Porque uma coisa que a gente fala, isso é a teoria, que seria o ideal, tá? É óbvio que às vezes a gente falou aqui, às vezes você é adotado pelo gato, o gato aparece, você vai resgatar como um ato de humanidade ali para poder dar uma qualidade de vida para ele. Então você não vai pensar nisso, às vezes você não tem o melhor dos espaços, às vezes você não tem a melhor estrutura, mas você está fazendo um bem para aquele ser, porque se ele ficar na rua vai ser pior. Então aí não entra nesse mérito, tá? Estou entrando aqui numa teoria em que você vá buscar uma adoção, tá? E que você possa refletir sobre isso, mas se você está querendo praticar o ato mesmo, ajudar um ser vivo, então esse aspecto é algo para você pensar, mas não é algo que vai te impedir de fazer essa adoção, tá? De maneira alguma. E outro aspecto importante, com relação a pote de comida e caixinha de areia, tá? Pote de comida a gente sempre fala, no mínimo uma para cada um, tá? Individual. Aí você vai perceber, dentro das características que você vai identificando nos seus gatos, se eles gostam do pote no mesmo lugar, se gostam do pote espalhado, cada um diz uma coisa. O nosso aqui, por exemplo, todos os potes ficam no mesmo lugar, tá? A gente não costuma ficar espalhando. Né? Cada um tem um, cada um come. Eles não respeitam muito isso, mas se eles quiserem comer todo mundo ao mesmo tempo, eles podem e não vai ter briga, tá? Porque uma das coisas que dá conflito entre os gatos, eles não gostam de se sentirem encurralados, tá? Porque como eles são caçadores natos, mas eles sabem que eles estão ali no meio da cadeia alimentar. Então eles sabem que eles são caçadores, mas eles também sabem que são caçados. Então quando eles estão se sentindo acuados de alguma maneira, eles na cabeça dele, o que vem é que, caramba, eu estou no papel de presa, de vítima, e eu não posso ficar nessa situação. Aí ele está sempre naquele binômio, luta ou fuga. Então, o primeiro pensamento dele é fugir. Você pode ver que você quer pegar um gato, quer pressionar alguma coisa, a primeira ação que ele faz, ele sai fora. Ele não é igual o cachorro que às vezes quer avançar, quer rosnar. E por mais que são domesticados, né, mas eles ainda têm esse instinto muito aflorado neles. Isso, né? eles têm esse instinto. Ele é muito preso ao seu gato ancestral, que a gente fala aqui, gato da caverna. Né? O gato da caverna ele está muito vivo nele, tá? Então, a primeira preocupação que você tem que ter é isso. Se pela primeira vez você vai ter mais um, se você só tem um e vai ter um segundo, então você tem esse cuidado, tá? Vai fazer essa adaptação. Com relação a pote de comida, é isso. No mínimo, um para cada um. Até por que botou aqui? A Visper botou aqui, eu tenho 5 potes de água para 2 gatos. Interessante. Então, a mesma coisa, a água também. A gente diz a água, a gente até espalha um pouco mais do que um pote de comida, tá? E aqui a gente bota uns gelinhos também. Eu tenho um hábito aqui que eu acostumei desde o Manolo. Então, como o Manolo foi o primeiro, eu acostumei isso quando a gente mora aqui no interior do Rio, que é um lugar que é muito quente, é muito calor, tá? Então, no verão, realmente, fica muito quente. A gente mudou de casa, né, algumas vezes. É um pouco tal. mais fresco, então tem um lugar que é melhor, tem um lugar que é pior, tem um lugar que dá para deixar aberto quando a gente sair, tem um lugar que não dá para deixar aberto. Então, enfim, então, às vezes fica quente, tá? Então a gente tem esse hábito. Eu pego um copo grande de plástico, eu faço um gelo grande assim, que eu tenho também a gente tem alguns potes de água espalhados, mas um pote que é um pouco maior, eu boto esse gelo uma vez por dia e eles gostam, tá? Que fica tipo um sorvetinho ali, que eles vão lambendo, aí depois o derrete, a água fica gelada por mais tempo, tá? E agora sobre a caixinha que no e aí a caixinha de areia. Aí a caixinha de areia é uma fórmula interessante que a gente recomenda que você siga isso, tá? Qual é a fórmula que a gente dá para a caixa de areia? Existe uma conta bem simples para se fazer. O número de gatos que você tem mais um. Então o que significa isso? O número de gatos mais um. Se você tem um gato, às vezes você tem um gato em casa, você tem uma caixinha de areia, acho que é o suficiente. Não é. O ideal para ele se sente mais confortável quando ele tem 2 caixinhas de areia. Então, se você já tinha um gato, o ideal é que nesse gato use 2 caixinhas de areia. Tá? Então, sempre tem essa conta de mais um. Então, se você tem um gato e vai passar a ter 2, então, na verdade, são 2 gatos, você soma mais o número 1. Então, você teriam 3. Então, na verdade, se você tem 2 gatos, você tem que ter 3 caixinhas de areia. Sempre um a mais o número de gatos. Tá? O número de caixinhas de areia é um número a mais do que o número de gatos que você tem em casa. Tá bom? Então, se você tem 5 gatos e vai adotar mais um, vai passar a ter 6 gatos, então você tem que ter 7 caixas de areia. Sempre uma caixinha a mais o número de gatos que você tem, tá? Tem 10 gatos em casa, vai ter 11 caixinhas de areia. Sempre uma caixinha a mais, tá bom? A caixinha tem que ser 1,5 vezes, mais ou menos, o tamanho dele, para ele poder dar a volta ali na caixinha, para ele não se sentir muito aprisionado na caixinha. E aí é uma coisa também que você vai observar no seu dia a dia. A caixinha de areia também não é bom ficar em lugar... porque a caixinha de areia é uma coisa que incomoda, porque a urina dele,
fede muito, né? Mesmo depois que a gente castra, diminui muito esse odor, mas ainda assim o odor é muito forte. Então a gente tem a tendência natural de colocar sempre ela escondida em algum lugar, num cantinho ali escuro e tal. E para eles esse não é o melhor lugar, tá? Por incrível que pareça, não é o melhor lugar. Então você tem que observar se eles vão se acostumar ali, é excelente. Mas se não for, se eles continuarem tendo algum comportamento desagradável, você pode usar isso como referência, tá? Pô, eu faço tudo de perfeito com meus gatos, mesmo assim ainda continua, de repente, fazendo cocô, xixi fora do lugar de vez em quando. Ele continua subindo onde não deve. De repente é por causa da caixinha de areia. Ele está reclamando porque a caixinha de areia está num lugar que não deve, tá? Então você tem que tentar reposicionar ela num lugar mais visível, mais amplo, para ele não se sentir encurralado, tá? Que às vezes ele vai, o outro quer ir junto. Por isso que você tem que ter um espaço de caixinha de areia sempre maior, sempre uma caixa a mais para o número de gatos. Justamente para nenhum gato se sentir pressionado por outro, porque ele não gosta de se sentir pressionado, encurralado, e isso pode gerar conflito. Então essa dica é importante que a gente tem, tá? Então assim, para a gente não se estender mais, espero ter respondido aí basicamente pelo menos as ideias para vocês. A gente na live anterior falou bem sobre essa adaptação, só para refletir aqui rapidinho também, para lá não me apertar aqui com o horário, para a gente não estender muito, que eu falo para caramba. Mas outra tá me apertando aqui já para poder abrir o quintal. Que é uma coisa importante também, tá, Paloma? Então quando você for pegar um novo gatinho, a não ser que você esteja pegando esse gatinho já de uma procedência, que já está vindo vacinado, já com os exames feitos, aí é outro papo. Tá? Aí você já vai fazer, você já vai pular para a fase de adaptação propriamente dita, que a gente falou na live anterior, dá uma assistidinha lá, tá bom? Mas se você está pegando ali da rua, está pegando a doação de alguém que acabou tendo uma ninhada e tal, e não tomou vacina nenhuma, você não sabe um pouco da procedência, então a gente pede para que você deixe isolado do seu gato, dos seus gatos que você já tem em casa, tá? Deixe ele num lugarzinho, num banheiro, num cômodo que você possa isolar, com uma água separada, comida e uma caixinha de areia separada para ele, até você levar ele no veterinário, fazer o exame pelo menos do FIV e FeLV, para dar negativo, porque se der positivo para qualquer um dos dois, o veterinário vai passar as orientações adequadas para você, que são doenças relativamente perigosas que os gatos podem ter, e se ele tiver, ele pode contaminar seus outros gatos, tá bom? Então por isso que a gente sempre pega essa atenção. Então deixa ele em isolamento, faz esses exames, dá a vacina nele, dependendo do tamanho, às vezes ele tem que esperar um pouquinho para tomar a vacina, geralmente 2 meses, tá? Porque começa a tomar as primeiras vacinas, mas atente para isso, tá? Deixa ele um pouco em isolamento e aí faça essa adaptação aos poucos, tá? Quando você for colocar ele para conviver com os outros, você tira ele ali durante o dia que você pode estar de olho, deixa ele conviver um pouquinho, daqui a pouco você tira ele, guarda de novo e faz umas 2, 3 semanas esse rodízio, assim, de vez em quando, vai aos poucos, e aí você vai acompanhando. Na live anterior a gente falou bem sobre isso, e a gente deixa mais uma vez aqui o canal aberto. Você pode mandar mensagem para a gente que a gente te responde mais detalhadamente, você pode mandar também algumas outras perguntas, tá bom? A gente vai ter um prazer de responder, tá bom, pessoal? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Eu descobri FIV e FeLV aqui no Instagram, exatamente. A gente sempre que a gente pode, a gente fala sobre isso, porque isso é muito importante, tá? São 2 doenças muito graves que os gatos têm. Tem outras também, tá, pessoal? A gente está se preparando aí para fazer uma live específica sobre doenças, que é importante, tá? A gente vai fazer sobre esse tema ainda, tá? Não vai faltar oportunidade. Mas basicamente o FIV e FeLV são as 2 principais, porque a FIV seria o equivalente, tá? Estou aqui falando de forma bem simples, tá? Bem leiga. Tá? Lembrando, não sou veterinário, não somos veterinários, mas falando de forma bem leiga, tá? A FIV seria o equivalente ao HIV nosso, tá? E a FeLV seria o equivalente à leucemia nossa. Então são doenças muito graves que os gatos podem ter, tá? Acho que até não tão muito tempo atrás eles não tinham cura, agora eu acredito que para uma delas já tem algum estudo aí, algum tratamento, está evoluindo, então já não é tão bicho de 7 cabeças assim, mas é importante você saber se o seu gato tem ou não, porque como eles brincam muito, por exemplo, eu vivo todo arranhado aqui brincando com meus gatos, tá? Eu até tiro isso como parâmetro, quando eu estou pouco arranhada, porque eu não estou brincando o suficiente com eles, tá bom? Então assim, se eles têm essa doença, eles podem passar para a gente também, são doenças que a gente pode pegar, tá? Então isso pode causar um risco para a gente e um risco para os seus outros animais também. Tá bom? Então sempre é bom você fazer esse exame preventivo para tirar. É um exame rápido, tá? Que faz no veterinário, não é muito caro. E você tira logo isso
descarta essa possibilidade, por isso também que a gente tem o hábito de não deixar nossos gatos ir para a rua, porque não adianta nada a gente vacinar, cuidar, não ter a doença, mas aí você deixa o seu gato ir para a rua. Não é a favor da saidinha. Tá? Eu sei que tem pessoas tem gente que gosta, que tal, respeita, é bom para eles também, não. né? Tem só, por isso que a gente tem o hábito aqui também de andar com coleira com eles, leva para passear. Agora a gente está numa casa que tem um quintalzinho um pouco melhor, eles correm e tal, a gente não fica tão preso a levar eles para a rua. Quando a gente morava num apartamento mais apertado, a gente levava eles para passear mais frequentemente, justamente por causa disso. Mas é uma proteção para eles, mais uma vez tem a ver com a nossa live de hoje do não, tá? A gente dá esse não para eles, também de não deixar eles irem para a rua, para prevenção deles mesmo, porque eu quero o nosso gato aqui o máximo de tempo que eu puder conviver com eles. Então eu não quero que ele vá para a rua e suma, que se machuque, que alguém mate, que alguém envenene, que ele morra atropelado, que aconteça algum problema. E se o seu gato é saudável, ele vai para a rua e inevitavelmente ele vai brigar, eles são territorialistas. E quando tiver uma gata no cio, algum problema, eles podem se agredir. E aí eles se machucam, você não tem noção como a unha deles é uma arma letal. É muito letal as garras dos gatos, tá? Ela provoca lesões graves, lesões profundas. Então é muito perigoso. Então se o seu gato brigar na rua e brigar com um gato que tem essa doença, ele tem um sério risco de ser contaminado. Então, aí pode desencadear todo um problema dentro da sua casa, contaminar outros gatos que você tem, alguém da sua família. Cuidado, né? Deu vacina, todo o cuidado que você tem, todo o carinho que você tem vai se transformar em agonia, em dor, em sofrimento. Então a gente não quer isso. Então por isso que a gente evita, a gente não deixa de forma alguma nossos gatos saírem de casa para proteção para eles. Mas é aquilo que eu te falo, para a gente dar esse não para eles, a gente tem que dar um sim. E aí qual é o sim que a gente dá? A gente pratica gratitude com eles, a gente tem uma rotina dos 3 R's com eles, a gente brinca de forma rotineira, constante, tem brinquedo com eles. Então a gente fica monitorando eles para ver se eles estão sempre demonstrando para a gente que estão felizes, que estão satisfeitos. Quando eles dão um fico mais tristinho, pedindo alguma coisa, a gente tem que aumentar a intensidade das brincadeiras, trazer às vezes um presente novo, um brinquedinho novo. E observar, né? Ver se e observar. O comportamento então é sempre assim, o não traz responsabilidade para a gente. Então quando você diz um não desse, é um não importante, você privar seu gato, né, da liberdade plena, de território, dele explorar o território, você tem que ter a condição também, essa responsabilidade, essa importância de dar atenção para ele, de deixá-lo feliz no ambiente em que ele está. Ele se adapta, ele se acostuma, mas é importante você ter isso em mente. Tá bom, pessoal? Então a gente agradece a presença de todos vocês, a gente está bem feliz. Obrigada. Hoje a gente passou... A gente passou até um pouquinho do tempo que a gente costuma ficar, a gente tenta fazer uma live mais ou menos de 1 hora, tá, para não se estender muito, mas hoje o tema foi muito bacana e a participação de vocês também foi muito especial. Então a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada, aí, gente, pela atenção aí. Tá? E lembrando, compartilhe essa live com a sua lista, o pessoal que gosta de gato, o pessoal que não gosta, vai aprender a gostar. Compartilha também. Compartilha. Quanto mais a gente essa corrente do bem, a gente aumentar, vai ser melhor. Tá bom? A gente fica muito feliz. Então, quem pede para os amigos seguir nosso canal lá do YouTube, Manolo o Gato, tem o Facebook também, Manolo Manolinho o Gato, e aqui no Instagram que vocês já estão aqui, tá? Essa presença para a gente é muito importante, a gente espera aí estar dando continuidade, trazer sempre temas importantes, debater e participem, tá? Mandem perguntas. Que fofo, bebê da mamãe. Mandem sempre perguntas para a gente, tá, pessoal? Dúvidas que a gente vai ter o maior prazer de responder. O que a gente não souber, a gente vai estudar, vai buscar e vai trazer a informação aqui em primeira mão para vocês, tá bom? É um prazer para a gente faz isso aqui com vontade, com orgulho, porque é o que a gente recebeu deles, tá? A gente teve aqui um presente, tem 4 presentes de Deus aqui na nossa casa, que trazem muita alegria pra gente, muita felicidade, transformou a nossa vida. Sim. E é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer um pouco dessa experiência para vocês, para que vocês tenham condições também de transformar a vida de vocês através desses animais maravilhosos. Tá bom, pessoal? Boa noite aí, muito obrigado. Muito obrigada. Não deixe de curtir nossas páginas no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá? Essa live vai ficar salva lá na página inicial, pode curtir. E não deixam de acompanhar também o nosso Bom Dia Peixual, que é todo dia pela manhã, tá bom? Lá e lembrando, até ressaltando, pessoal, essa semana, excepcionalmente, tá? A gente tem a nossa live semanal, né? Segunda, quarta e sexta. Sim. Mas essa semana a gente vai ter um evento excepcional. Na quinta-feira, a gente vai ter uma live na quinta-feira, revelando os segredos da gatitude. Então, vai ser bom, gente. A gente vai dar um resumão aí disso, a importância de aplicar isso no seu gato. Então compartilhe e compareçam na quinta-feira dessa semana, agora dia 28, no mesmo horário, 20h04 da noite. Compareçam, a gente vai revelar coisas importantes para vocês. E a gente vai fazer uma proposta bacana também para vocês, tá bom? Tem um link então, lá na página para confirmar a presença. Tem um link também, quem quiser se cadastrar no evento, tem um link na bio nossa aí, é só clicar,
coloca o e-mail de vocês lá, se cadastrem, também vai ser um prazer conversar com vocês na quinta-feira, também vai ser uma live excepcional. Nossa live segunda, quarta e sexta vai continuar, só essa semana que vai ter essa quinta-feira aí, essa live excepcional sobre esse tema específico, que é tá o bom? segredo da gratidão. Pra gente trazer e revelar coisas novas para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Ótima segunda para vocês. Ótima semana para vocês. A semana seja abençoada para todo mundo. Amém. Espero ter contribuído aí. A gente espera ter contribuído mais um pouquinho com vocês no dia a dia. Isso aí. Tá bom? Beijo, beijo. Quinta-feira eu estarei completando o ano. Vamos dar parabéns para você lá. Parabéns ao vivo aí pra Paloma, hein? Tá show, gente. Muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz pela participação de vocês, tá bom? Um abraço aí, Paloma. Beijo, beijo. Ninguém dá tchau, meu filho. filho. Peixoar, meu filho. Tá sério? Já levantou porque tá vendo que é hora de acabar pra ele poder ir pro quintal. Gente, beijo, Abraço, obrigada. Abração. Boa noite, obrigado, hein?